Nesse vídeo eu vou resolver a questão 151 do Enem de 2022, caderno amarelo. O enunciado diz o seguinte: uma máquina em operação tem sua temperatura T maiúsculo monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T minúsculo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Aí você tem um gráfico, né, desse período de 10 horas, né, e todas as oscilações de temperatura, né, todas as temperaturas ali dentro desse período em que a máquina operou, né? No caso, a temperatura da máquina. Né? E aí, continuando, o que ele quer quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? E aí você tem as opções. Então, para resolver essa questão, a gente precisa se atentar a essa frase que ele fala aqui. Ó. A máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Ou seja, você tem essa expressão que ele deu, né? Velocidade é igual a temperatura ao quadrado menos 4, que é a expressão do quê? Da velocidade do pistão que essa máquina possui, né? A velocidade que ela varia com a temperatura da máquina, né? E ele diz que quando essa velocidade do pistão se anula, quer dizer que a máquina apresentou uma falha, né? E aí o que ele quer? Quantas vezes, durante essas 10 horas, a velocidade do pistão se anulou, né? Ou seja, a máquina deu falha. Né? Então, para resolver essa questão, basta a gente contar quais são as temperaturas onde a velocidade se anula do pistão e olhar no gráfico quantas vezes essas temperaturas são atingidas. Isso vai ficar mais claro quando a gente for resolver essa equação, substituindo V igual para zero, né? Porque a gente quer encontrar justamente as temperaturas para as quais a velocidade do pistão se anula. No caso, as temperaturas, por quê? Porque se a gente for isolar aqui o T, esse T, a temperatura ao quadrado, né? A gente vai encontrar, invertendo somente os lados aqui da equação, a gente vai ter T ao quadrado menos 4 igual a zero, T ao quadrado é igual a 4 e T igual a raiz de 4, né? E a solução é T igual a mais ou menos 2 graus Celsius. Ou seja, a velocidade do pistão se anula quando a temperatura for 2 graus Celsius ou menos 2 graus Celsius, que são as soluções de raiz de 4. Né? Você tem menos 2 vezes menos 2, o menos com menos se anula e você vai ter 4. E 2 vezes 2 também é igual a 4. Ou seja, essas duas temperaturas são soluções da equação T igual a raiz de 4. Portanto, sabendo que as temperaturas 2 graus Celsius e menos 2 graus Celsius são temperaturas onde a velocidade do pistão se anulou e, portanto, a máquina apresentou falha, a gente agora pode contar no gráfico quantas vezes essa velocidade do pistão se anulou, simplesmente contando o número de vezes onde o gráfico passou pelo ponto 2 ou menos 2, né? no eixo Y. Ou seja, procurar quantas vezes o gráfico passou por 2 ou menos 2 graus Celsius. Isso a gente pode contar facilmente por inspeção visual. Né? A gente pode olhar aqui ó, que o primeiro ponto onde você encontra a temperatura igual a 2 graus Celsius é aqui, nesse ponto aí que eu coloquei em verde. Né? A temperatura é 2 graus Celsius, portanto a velocidade se anulou. E aí você vai encontrar também ó, em menos 2, né? Menos 2, quando a temperatura, nesse ponto do gráfico onde a temperatura atingiu menos 2 graus Celsius, também aconteceu de a velocidade do pistão se anular. E aí você vai procurando mais pontos, né? Tanto para menos 2 como para 2. E aí você vai encontrar aqui, justamente aqui também, menos 2 graus Celsius, outra vez menos 2 graus Celsius, e aqui, por fim, ela vai atingir 2 graus Celsius.
Então, você contando aqui, você tem 5 casos onde a temperatura, durante esse período de 10 horas, a temperatura da máquina atingiu ou 2 graus Celsius ou menos 2 graus Celsius. E, portanto, a velocidade do pistão se anulou, né? E, portanto, a máquina parou de funcionar. Portanto, 5 vezes a velocidade do pistão se anulou, né, no período de 10 horas, e o item correto é o item E, 5, que é a resposta correta da questão. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Curtir também. E obrigado. Até o próximo vídeo.